Olá, bem-vindo à nossa aula de Ciências para o 7º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto SEDUC em Ação, com programas diários para levar até vocês conhecimentos escolares. Eu sou o professor Yuri e hoje teremos uma aula de Ciências para o 7º ano do Ensino Fundamental com o tema Tectonismo e os efeitos na superfície terrestre. Você já parou para pensar sobre vulcões, tsunamis e terremotos e suas características em comum? Ou o que esses fenômenos, por que eles têm baixa intensidade no Brasil e principalmente aqui em Goiás? Esses fenômenos são ligados por serem resultados de processos que acontecem no interior do planeta Terra. A ideia de processo dá uma ideia de movimento e dá uma ideia de tempo. De modo geral, para a gente entender esses grandes processos, é fundamental entender que existem duas grandes histórias: a história natural e a história social. A história natural, simplificadamente, seria aquela referente às transformações da matéria na natureza. A história social, por sua vez, seria a história vinculada às transformações, às produções realizadas pelos seres humanos. Um momento importante da nossa história enquanto seres humanos, e só assim é possível, é quando essas duas histórias se encontram. A partir desse encontro, eu tenho a construção de conhecimento sobre a realidade. E uma importante construção sobre a realidade é a ideia de tempo. A ideia de tempo vai ter diversos significados ao longo de nossa história. Por exemplo, durante muito tempo, nós achamos que a nossa sociedade e o nosso planeta existiam somente alguns milhares de anos. Com os estudos sobre a natureza, foi possível compreender de que a nossa Terra e de que nós, enquanto espécie, existimos há muito mais tempo que isso. A escala temporal que considera o tempo, junto às suas questões geológicas, a partir da idade da Terra, propriamente dito, nós vamos chamar de tempo geológico, ou melhor, escala de tempo geológico, que vai considerar o tempo desde a origem, desde a formação do planeta Terra. Esse tempo e essa escala podem ser representados. Uma possibilidade é representá-la a partir de um movimento em espiral. O tempo, ou melhor, o planeta Terra começaria aqui no período que a gente chama de pré-cambriano, até chegar na atualidade em que nós estamos no quaternário. Essa escala temporal, ela é dividida em diversos momentos. Eu tenho éons, eu tenho eras, eu tenho épocas, tenho períodos. Isso vai variar de acordo com o autor. O que é importante é nós destacarmos alguns fenômenos que acontecem aqui nessa escala temporal e que utilizam como marco para alguns eventos. Por exemplo, a espécie humana, se a gente for comparar dentro dessa possibilidade aqui, ela está quase ao final dessa escala geológica. Ou seja, todos esses outros eventos aconteceram antes do surgimento da Terra. A Terra existe há muito mais tempo do que a espécie humana. Por ela já aconteceram diversas transformações antes da espécie humana, junto com a espécie humana. E olha só, a espécie humana consegue se diferenciar dessa história natural e, a partir disso, ter suas próprias construções. Uma outra coisa importante para a gente compreender sobre o planeta Terra é em relação às suas estruturas, à sua organização. A partir de sua composição química, é possível delimitar que a Terra possui uma estrutura interna dividida em 3 camadas: crosta, manto e núcleo. Essas 3 camadas vão ter espessuras diferentes e vão ter composições químicas diferentes. A crosta seria a camada mais externa, o manto, a camada intermediária, e o núcleo interno, a camada mais profunda. É importante lembrar que a camada mais externa, a crosta, ela é um pouco mais fria, bem mais fina. A intermediária, que seria o manto, ela é bem mais quente ainda e mais profunda, seria a camada referente ao núcleo. Esse critério de classificação é um critério químico, de composição. Um outro critério possível é um critério de propriedades físicas, mecânicas. As camadas mais superficiais da Terra, a camada mais superficial, mais rígida, nós vamos chamar de litosfera. E ela está apoiada por meio de uma outra questão. Mas antes disso, vamos dar uma olhada em relação a algumas explicações sobre a conformação e organização do planeta Terra. Se nós pararmos para observar essas formulações,
Uma muito importante é em relação à deriva continental, ou à deriva dos continentes. Essa é uma hipótese que vai pensar que os continentes que nós temos hoje nem sempre foram organizados assim. Essas grandes massas de terra, num passado bem remoto, em todos esses milhões de anos que a Terra existe, tinham uma outra conformação. Essa teoria se chama, então, teoria da deriva dos continentes. Então, quando a gente viu lá nas aulas de geografia, aquele planisfério com vários continentes, ele tinha uma outra conformação há milhões de anos atrás. De acordo com essa teoria, há milhões de anos atrás, a Terra possuía um continente único, chamado de Pangeia. Com o passar do tempo, e daqui a pouco a gente vai saber o motivo disso, esse continente grande, esse continente único, vai se fragmentar em duas grandes metades, que aqui nós vamos chamar de Laurásia, mais ao norte, e Gondwana, mais ao sul. Esses continentes, depois, com o passar do tempo também, vão passar por processos de fragmentação até formar os continentes que nós conhecemos hoje. E estão representados nos nossos diversos mapas. É importante lembrar que esse movimento se daria na camada mais superior, que seria mais rígida, que no caso é a litosfera. Essa litosfera está apoiada numa camada chamada de astenosfera, que é mais fluida. Então imagine uma camada que é mais rígida em cima de uma camada que é mais fluida. Uma coisa importante para a gente pensar está nessa animação aqui, ó. Eu tenho a observação de que, primeiro, estava o continente único, fragmentação e fragmentação. Essas transformações vão caracterizar o nosso planeta Terra e vão ter consequências, tanto naturais, num primeiro momento, obviamente, e a longo prazo, inclusive até sociais. Por exemplo, vamos imaginar que enquanto eu estava naquele continente único, uma série de relações ecológicas estavam acontecendo. Eu tenho relações ecológicas acontecendo e eu tenho esse processo de fragmentação. Nisso, o nicho também é fragmentado e isso vai afetar diretamente os seres vivos. É importante lembrar que a teoria da deriva continental não explica o mecanismo dessas fragmentações, mas consegue observá-la. Uma teoria que incorpora a deriva continental é a teoria das placas tectônicas, também chamada de tectonismo. De acordo com essa teoria, é possível entender que essas camadas mais superiores não são contínuas. Na verdade, a litosfera é feita de vários blocos interagindo entre si. O resultado dessas interações será o responsável por diversos fenômenos que nós conhecemos, como os vulcões, terremotos, tsunami e etc. Vamos lá. Nesta imagem, nós temos uma relação entre o mapa em que está aparecendo as principais placas tectônicas. Uma placa tectônica muito importante para a gente aqui no Brasil é a placa sul-americana. Essa placa abarca o nosso continente, que é o continente sul-americano. Vamos lá. Mas perceba que nós não estamos localizados numa região mais central, dessa placa tectônica, e não necessariamente em suas bordas. Essas bordas nós vamos chamar aqui, resumidamente, em limites tectônicos. A ideia de limite porque marca o início e o final. Um limite de uma placa está próximo do limite de outra. Quando esses limites interagem, eu tenho diferentes fenômenos acontecendo. Vamos lá. Desses tipos de limites, existem três principais possibilidades. A primeira pode ser considerada o limite convergente. No limite convergente, duas placas vão em encontros de si mesmas. Nesse processo, há colisão e essa colisão pode fazer algumas questões, como, por exemplo, uma das placas vai para baixo ou gera um abalo muito grande, essa placa pode levantar e etc. Essa série de transformações, essas séries de contatos vão produzir diversos outros fenômenos. Um outro tipo de limite é o limite divergente. Nesse limite, as placas se afastam, elas têm setas opostas, têm direções opostas. Nesse sentido, por terem direções opostas, não há colisão. Entretanto, lembra que a litosfera estava apoiada na astenosfera? Essa parte da astenosfera extravasa, transborda para cá. Mas como essa camada e essa região é mais fria, acontece um resfriamento, fazendo diversas transformações e um aumento da crosta terrestre. Por fim, um outro limite muito importante para a gente compreender é o limite relacionado às
transformações, o limite transformante ou limite conservativo. Nesse limite, na verdade, as placas estão em direção assim, paralela. Elas não estão nem contrárias e nem se afastando. Isso também pode gerar alguns outros fenômenos. Vamos observar, é importante que vocês compreendam isso, que essas placas vão interagindo entre si. Por exemplo, estamos aqui na placa sul-americana, que é a placa em que o nosso país e o nosso continente estão localizados. Essa placa, se vocês observarem no esquema, está se afastando da placa africana. Ao mesmo tempo em que ela se afasta de uma placa, ela está também se aproximando de uma outra placa, que é a placa de Nazca. Tanto é que essa aproximação aqui dessas duas placas, placa de Nazca e placa sul-americana, que trata-se de um limite convergente, produziu a Cordilheira dos Andes, produz diversas cadeias montanhosas, produz muitos fenômenos relacionados ao vulcanismo e etc. Nesse mapa aqui, daqui a pouco nós vamos ver isso, é importante vocês perceberem então que esses fenômenos estão relacionados com essas transformações. Então aquela pergunta que nós fizemos no início, nós já sabemos a resposta. A relação entre vulcão, terremotos e tsunamis está relacionada, então, com as placas tectônicas. As placas tectônicas tiveram um impacto muito grande na geologia e, portanto, tiveram um impacto muito grande também na nossa história social. Afinal, tivemos novas ações enquanto humanos por saber como parte desses fenômenos funcionam. É uma conquista nossa enquanto humanidade. Um outro exemplo, a gente pode deixar isso para outra aula, é importante a gente ver essa distribuição aqui, ó. Perceba que a região que mais apresentam vulcões estão relacionadas com os encontros, com os limites de placas tectônicas. Isso é fundamental para a gente. No Brasil, nós já tivemos atividade vulcânica, mas há muito tempo atrás. Muitas dessas atividades hoje dão lugar para série de lugares de turismo, como, por exemplo, em Fernando de Noronha. Um outro aspecto é em relação à escala Richter, que faz a medição da magnitude de energia de alguns terremotos. E outro aspecto para a gente encerrar, então, é em relação aos tsunamis, que afetaram recentemente a região da Ásia. Hoje, nós tivemos essa aula de ciências para o 7º ano. Muito obrigado pela participação de vocês. Fiquem ligados. Amanhã teremos aulas para os estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Aulas de português e de geografia. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.